Olá, amigos. Tudo bem? Com certeza vai melhorar, mesmo porque eu estou aqui e Deus veio comigo. E a partir de agora, Ele estará também com vocês. Amém. No nosso encontro de hoje, nós vamos desenvolver algumas informações importantes sobre a formação do território brasileiro. Esse conteúdo ele faz uma relação direta, né, com a formação histórica, econômica e territorial do espaço brasileiro, fundamental na análise do conteúdo de geografia do Brasil em seu ponto inicial. Bom, a gente pode começar, né, essa formação do território brasileiro, né, a partir do século XV, né, quando o Brasil, né, ele já começa a ser forjado em Portugal, a partir de um tratado muito importante, né, estabelecido entre os reinos da Espanha e Portugal. Esse tratado ele vai acontecer em 1494. Esse tratado, estabelecido entre os dois países que compunham a Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, será denominado Tratado de Tordesilhas. Ele recebe esse nome porque foi assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, entre os reis da Espanha e de Portugal. Como eu disse, esse tratado foi assinado em 1494, ou seja, 6 anos antes da descoberta oficial do Brasil estabelecido por Portugal. Então, antes mesmo da descoberta oficial, já se forjava, né, a formação do território brasileiro em 1494. Para os portugueses, o território brasileiro não passava de uma área desconhecida. Eles tinham o objetivo de traçar novas rotas comerciais em direção à Índia, né? E a partir disso, né, eles acabaram descobrindo o continente americano. Alguns anos antes, com a viagem de Colombo, isso realmente fica estabelecido. No entanto, eles só se deram conta da descoberta de um novo continente com a visita de um outro navegador espanhol chamado Américo Vespúcio. Isso aí já estávamos em pleno século XVI. A partir disso, Portugal estabelece, né, algumas políticas de desenvolvimento para a ocupação do território, tá, da colônia recém-descoberta. Então, o primeiro ponto seria justamente promover uma ocupação, mesmo porque já no século XVI havia algumas ameaças de invasão do território, né, colonial português. Bom, este território ele era ocupado por índios, né, que em um primeiro momento será denominado ameríndios, habitantes do continente americano. Esse lugar possuía um clima diferente da Europa, né? A Europa, que é de clima temperado, no caso aqui a colônia portuguesa, nesse momento é uma colônia de clima tropical. Sua natureza praticamente intocada, né? Porque haviam habitantes que viviam em consonância, ou seja, numa relação, né, com a natureza que não promovia nenhum tipo de devastação. A riqueza imediata que os portugueses começam a explorar em território de sua colônia é principalmente o pau-brasil, uma madeira de cor avermelhada, daí vem o nome, né, Brasil, que significa cor de brasa. Essa madeira ganhou um valor comercial muito grande na Europa, justamente nesse período. Ela era utilizada na movelaria, utilizada também, né, na manutenção de embarcações, que eram de madeira, e a sua serragem, inclusive, era utilizada para corante em tecidos, né? Tudo isso acabou dando ao pau-brasil uma valorização muito grande em território europeu.
Como vocês observam aqui no mapa, a linha de Tordesilhas é essa linha aqui que eu estou cobrindo com apontador laser, né, que seguia no sentido norte e sul. E o território, né, português é esse território que vai desde o Oceano Atlântico até a linha de Tordesilhas. Ok? Isso tudo, repito, foi estabelecido a partir de 1494, né, a partir do Acordo de Tordesilhas assinado entre os reis da Espanha e de Portugal. Em 1530, né, a coroa portuguesa verifica a necessidade de ocupar a nova colônia. A partir daí, né, ele começa a pensar um sistema que possa garantir a ocupação do território e evitar as invasões, que já era uma realidade principalmente pelos franceses. Em 1534, o governo português estabelece a criação de um sistema de ocupação chamado de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, como você observa no mapa, né, seriam faixas que seguiriam no mesmo sentido, né, do litoral até o Tratado de Tordesilhas, criando essas faixas no território brasileiro, caracterizando as chamadas capitanias hereditárias. Essas capitanias eram verdadeiros feudos, né, que a coroa portuguesa passa para determinados nobres, famílias, né? Há quem diga que eram grandes devedores da coroa, né? E as capitanias hereditárias foi um grande castigo para eles, em alguns aspectos. No entanto, né, hereditária porque isso passaria de uma geração para outra daquela família. Então, nós podemos resumir, né, essa formação inicial do território brasileiro a partir de dois pontos. Primeiro, né, o Tratado de Tordesilhas, que divide a América, né, do Sul entre Portugal e Espanha, e, um segundo momento importante, em 1534, a criação das chamadas capitanias hereditárias. Aqui, a gente observa algumas características gerais importantes presentes no século XVI, né, com a formação do território brasileiro. A organização das capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente, elas se destacam, né, dentro desse processo histórico. Já se começa, além da exploração do pau-brasil, também uma economia voltada para o plantio da cana-de-açúcar, né, num sistema, né, transplantado, né, das colônias britânicas para cá, né, que chamam de plantation, uma espécie de cultivo de monocultura, no caso a cana-de-açúcar, destinado à exportação. Com isso, consequentemente, o que a gente observa é um aumento do desmatamento para o cultivo de. Há também, né, a exploração da mão de obra indígena. Eles tentam escravizar, né, a mão de obra indígena. Em muitos pontos, em muitos momentos, eles conseguem, né, em outros, né, a escravidão dos ameríndios fica mais difícil, né, e aí eles buscam a alternativa de transplantar africanos para o Brasil. Mas isso é um pouco depois. Há um incentivo, né, da ocupação litorânea, porque o litoral é justamente a área do Brasil que fica mais próximo do território português. O interesse maior seria justamente, né, na ocupação a priori do território. Em um determinado momento, já por volta de 1580, existe uma aproximação dos dois reinos, de Portugal e Espanha, né? É a chamada União Ibérica, né, que vai perdurar ali no período de 1580 a 1640, né, onde os domínios portugueses vão ultrapassar um pouco, né, o Tratado de Tordesilhas, ocupando áreas, né, que eram áreas relacionadas à Espanha, né, de acordo com o tratado, certo? E, como eu já havia relatado, a ocupação do litoral para evitar invasões. Isso é de característica fundamental. Observe um mapa, né, onde nós temos uma composição mais rústica,
né, da formação das capitanias hereditárias, né, retirada de algumas cartas náuticas do período, né? Isso é muito interessante, né? Pois os mapas de hoje eles mostram, né, a formação das capitanias hereditárias como linhas retas, seguindo os meridianos, né? No caso, perdão, os paralelos, né? Uma coisa retinha, bonitinha, mas não. Isso aqui é mais ou menos a formação das capitanias hereditárias na época, retirada de uma carta náutica estabelecida até de maneira grosseira, né? Ok. Aqui a gente tem, né, características importantes, marcantes do território brasileiro já a partir do século XVIII. No século XVIII, como eu disse, houve uma interiorização intensificada, pois a União Ibérica facilitou o avanço dos domínios portugueses em relação às terras espanholas. Houve também uma diversificação econômica já presente no século XVIII. Ou seja, além da cana-de-açúcar, do pau-brasil, né, nós passamos a ter outras atividades. É o caso da mineração em relação à região das Minas Gerais, é o caso da mineração em relação ao centro-oeste, né? E a gente também observa, de acordo com o mapa, né, um avanço em direção ao norte, justamente no período das chamadas drogas do sertão, né, que viabilizou bastante, né, a penetração do território, né, ali na porção norte. Se você observar bem o mapa do século XVIII, a gente tem um Brasil que não representa a sua atual configuração territorial, né? Mesmo porque, se você perceber, o território do Acre e outros territórios no extremo norte, né, no centro-oeste, também no sul, ainda não fazem parte do território brasileiro. Nesse período também há uma melhoria da infraestrutura, principalmente com as ferrovias construídas na região sudeste. Tudo isso para facilitar, né, o escoamento de algumas atividades produtivas para dentro do território, porque já havia um mercado interno importante, e também viabilizar o escoamento da produção, né, voltado para a exportação. Alguns centros urbanos começam a surgir, como, por exemplo, no Centro-Oeste, região das Minas Gerais, né? Isso tudo a partir dessas conquistas. Existem algumas guerras por disputa de territórios com alguns países vizinhos. Isso vai trazer para a gente uma certa instabilidade das fronteiras políticas do período. Lógico que essa instabilidade ela começa a ser resolvida um pouco mais adiante, no final do século XIX e início do século XX, né, quando a gente observa a consolidação mais ampla das fronteiras externas do território brasileiro. Bom, lógico que a consequência disso tudo vai ser o surgimento de alguns desequilíbrios ambientais a partir desse processo de exploração. Só repetindo um pouquinho, né, o processo de exploração econômica observado. A gente tem aí pau-brasil, cana-de-açúcar, gado, já havia a presença de gado em território brasileiro, o desenvolvimento também, né, da mineração, tá, as drogas do sertão no extremo norte. Né, tudo isso, né, vai proporcionar um certo desequilíbrio, né, nas questões ambientais. A atividade mais ecologicamente adequada seria a extração das drogas do sertão no norte, praticado principalmente por indígenas. Em 1750, né, metade do século XVIII, né, acontece o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai justamente derrubar o Tratado de Tordesilhas, até então vigente na formação do território brasileiro. Isso vai proporcionar uma maior expansão e uma maior consolidação, né, de portugueses no território. No entanto, não é o Tratado de Madrid que fecha, né, as limitações das fronteiras externas do território brasileiro. Portugueses e espanhóis, eles vão estabelecer que, a partir do Tratado de Madrid, a terra passa a ser de quem chega primeiro e se apossa dela. Esse é um princípio, né, que vem do direito, né, que é o princípio do uti possidetis, que vem do latim, que significa posse pelo uso. A terra é de quem chegar primeiro e quem a utilizar. Então, o Tratado de Madrid ele estabelece justamente isso, a derrubada do Tratado de Tordesilhas, a unificação do território por parte já de uma coroa ibérica, né, e a terra passa a ser
de quem chegar primeiro, se apossar e utilizar. Esse princípio é um princípio latim, né, que significa posse pelo uso. Princípio do uti possidetis. Bom, o Brasil do século XIX e XX, ele já começa a consolidar as suas fronteiras externas. Mas a gente tem um Brasil um pouco diferente. A gente tem um Brasil agora voltado para uma agricultura em larga escala do café. Café é um produto trazido de fora, um produto que se adaptou muito bem a determinadas regiões do Brasil, certo? Cultivado principalmente em áreas do Sudeste, né? Que passou a ser a principal área, né, administrativa do país. A gente tem aí, por exemplo, com a chegada da família real, a transferência da capital do Brasil de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, né? E ali, no século XIX, se desenvolve toda a infraestrutura voltada para o café, principalmente a ampliação da chamada malha ferroviária, né, que no Brasil se estabelece já há algum tempo, mas nesse período ela se ampliou bastante, principalmente na região sudeste, com o objetivo de viabilizar o escoamento do café, um produto de grande aceitação no mercado mundial. Bom, com o estabelecimento de uma nova atividade, no caso o café, o que é que vai acontecer, né, com a mineração? Ela vai entrar um pouco em decadência, né? No entanto, ela vai continuar fundamental, principalmente no Centro-Oeste, região das Minas Gerais, certo? Ainda bastante praticada. No entanto, a ênfase maior passa a ser voltada para a economia do café. Temos também, no caso de 1888, a chamada abolição dos escravos, né? Certo? Que também é uma característica importante, né, para a formação do mercado de mão de obra no Brasil. Claro, esses escravos abolidos eles vão engrossar principalmente a vasta periferia urbana marginalizada das principais cidades, que já eram bastante desenvolvidas pelo litoral brasileiro e também, né, no interior do país. Em 1903, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é assinado um acordo onde o Brasil resolve algumas questões limítrofes com alguns países vizinhos. E com a expansão do território, algumas áreas ficaram litigiosas, principalmente com países do Sul, do Centro-Oeste e, fundamentalmente, com países que faziam fronteira com o que é hoje a região norte do país. E, dentro do Tratado de Petrópolis, o principal elemento foi justamente a anexação do território do Acre, estabelecido a partir do Tratado de Petrópolis de 1903. Com a anexação do Acre, a gente tem a consolidação das fronteiras externas do Brasil. O Brasil do século XX, ele passa a ser um país voltado para o desenvolvimento da atividade industrial. O café, o algodão, ele possibilita uma acumulação de capital interessante, né, para, né, o início do desenvolvimento industrial, já no final do século XIX e início do século XX. Tá? E o Brasil também se caracteriza nesse período, né, com um grande crescimento da população urbana e aumento dos fluxos migratórios, internos e externos. Bom, aqui a gente observa, né, no mapa, justamente as 27 unidades da Federação Brasileira, no caso, 26 estados e um distrito federal, distribuídos em 5 regiões, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, características desse Brasil do século XX e século XXI. Nós vamos ter, com o Tratado de Petrópolis, a consolidação das fronteiras externas. No entanto, as fronteiras internas vão sofrer algumas modificações, principalmente as modificações relacionadas, né, a criação de novos estados, divisão de alguns territórios, relacionadas à elevação da categoria de estado para alguns territórios federais, mas tudo isso se consolida na Constituição de 1988. Então, podemos dizer que a última transformação do espaço territorial brasileiro vai acontecer com a Constituição de 1988, que alterou algumas fronteiras internas do território brasileiro.
Ok, Flávio? Então, o Tratado de Petrópolis é a última alteração da fronteira externa, sim. E a Constituição de 1988 representa a última alteração de fronteira interna no Brasil. Exatamente. Nós vamos ter o Brasil como ele é hoje, né, com as suas 5 regiões e as suas 27 unidades federativas. Bom, aqui a gente tem uma divisão regional, administrativa estabelecida, um crescimento urbano interiorizado já, principalmente com a construção de Brasília, na década de 50, inaugurada em 1960, um redirecionamento dos fluxos migratórios, não somente para o Sudeste, mas para o Centro-Oeste, e hoje até para o Nordeste e região Norte, né? Um comprometimento dos recursos hídricos no Brasil, né? A água, né, principalmente para a utilização na geração de energia. E o Brasil também, né, em 1988, estabeleceu um aumento da sua área marítima em 200 milhas náuticas. Bom, meus amigos, esse foi um resumo, né, da formação do território brasileiro. Em suma, nós podemos destacar que alguns tratados foram importantes, tá? E também um processo constitucional, né, que vai estabelecer algumas mudanças da fronteira interna do Brasil, em 1988, vão contribuir para a formação do território. Em resumo, nós temos aí Tratado de Tordesilhas, criação das capitanias hereditárias, União Ibérica, certo? Nós temos o Tratado de Madrid, nós temos o Tratado de Petrópolis e nós temos a Constituição de 1988, estabelecendo, né, justamente o que é o território do Brasil hoje. Essas transformações internas, né, regionais e estaduais, nós vamos estudar numa outra